comunidade Sebrae Delas, esse é mais um episódio da nossa série Ciclo de Transformação, o nosso projeto para a discussão de saúde mental da mulher empreendedora. Sabe aquela conversa que você não vê nos eventos de networking? É sobre isso. E hoje a gente tem aqui as nossas facilitadoras do projeto, as psicólogas Caroline Guidini e Michele Gonçalves. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação. E temos uma super convidada, mais que especial, a Eliana Gorriti, que é jornalista e é membro da nossa comunidade. Seja bem-vinda, Eliana. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de dividir esse momento com vocês. Vai ser muito especial, com certeza. Com certeza, a gente que agradece. Bom, e no nosso último encontro, a gente conversou sobre a montanha-russa emocional da mulher empreendedora. E aí eu já queria pedir para a Caroline contextualizar para a gente sobre como é que foi esse tema. O tema mulher empreendedora voltado para a montanha-russa emocional, a gente consegue abordar vários aspectos da vida da mulher, considerando momentos de altos e baixos, né? A gente enfrenta momentos de alegria, momentos de estresse, principalmente a mulher que é dona do próprio negócio. Então, trazendo para esse sentido, a montanha-russa emocional da mulher pode gerar em nós um adoecimento mental e um esgotamento físico também, causando insônia, causando manchas no próprio corpo. Por exemplo, manchas no corpo, manchinhas roxas. Não sei quem aqui já teve mancha roxa no corpo, se é por conta de alguma doença no sangue, mas não necessariamente. O nosso corpo, ele reflete externamente aquilo que está dentro de nós também. Então, a ansiedade, por exemplo, pode gerar manchas roxas no corpo. E isso pode ser um sinal de esgotamento físico, que não necessariamente o esgotamento físico é a mulher sair por aí gritando e aí a gente vê que a mulher está esgotada. Não, ele pode vir da forma mais simples, com uma manchinha roxa. Pode ser bem silencioso, Bem silencioso, como insônia, alterações também hormonais na mulher. Então, são vários pontos que a gente observa essa montanha-russa emocional. E além do esgotamento físico, a gente tem o esgotamento emocional também, né, Michele? Você pode falar um pouquinho pra gente? O esgotamento emocional, ela também se apresenta, né, de uma forma que a gente mistura muito com as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, acho que as demandas de toda mulher, de tudo que a gente vive hoje em dia, de estar dentro daquele pacote do dia, e a gente acaba não percebendo que a gente está dentro de um esgotamento emocional. E como no esgotamento físico, no esgotamento emocional, a gente também tem demonstrações do nosso corpo. A gente convive com uma irritabilidade, a gente convive com a falta de energia, a gente convive com aquela vontade de desistir, sabe? E que a gente não sabe nem do que a gente quer desistir. Isso acaba normalizando, inclusive, algum desses sentimentos, né? Sim. Isso já é sintomas muito claros do esgotamento emocional. E a montanha-russa, quando a gente fala, existem vários pilares, né? Que a gente se envolve dentro dessa montanha-russa da mulher, para a gente falar, de fato, que ela está dentro de um esgotamento total. O esgotamento físico, ele traz essas doenças físicas silenciosas que podem ser agravadas com a ansiedade. Ou elas podem aparecer diante, né, desse esgotamento físico, na saúde emocional também. E o maior segredo de tudo, eu acho, é que a gente tem que perceber que a gente não precisa dar conta de tudo. Essa é uma carga que as mulheres carregam, né? Uhum. Essa cobrança é uma cobrança do meio que a gente vive. E aí a gente vai até trazer no próximo encontro, falar sobre os sonhos, sobre as frustrações, sobre as realizações, os recomeços, porque a gente, de fato, aposta em agradar tantas coisas ao nosso redor e esquece da gente, do nosso interior. Tá? Do que a gente está entregando, do que a gente está conversando, do que a gente está fazendo, dos meus limites, dos nãos que eu emito. Realmente importante. E acho que sanar o esgotamento emocional vem desse princípio e dessa partida de você se reconhecer. De você falar, opa, acho que eu estou ultrapassando meus limites. Entender os seus limites e conseguir comunicá-los, inclusive, né? E falar, gente, eu estou cansada. Ou eu não estou dando conta de tudo. Conversamos tanto, né, Eliana, no último encontro. Eu acho que é super pertinente um assunto desse, porque a gente vem sendo cobrada, né? Teve um momento que falava-se muito da Mulher Maravilha, como era bonito ser a Mulher Maravilha. Todo mundo queria ser a Mulher Maravilha, né? E a gente tem isso dentro da gente, de querer ser mãe, fazer tudo, querer ser esposa e
mega profissional e está correndo atrás sempre. A gente vê grandes CEOs hoje nas empresas, né, à frente de grandes projetos. Então, a gente se cobra essa perfeição sempre, mas tem uma hora que o corpo fala. Não tem jeito, né? Eu percebi isso porque eu vim de uma carreira muito pesada no jornalismo, factual, mas depois que eu fui mãe, eu falei, meu Deus, porque é uma função que você tem que gerar uma vida e zelar por ela. É sobrevivência, né? E, além disso, você faz 1 milhão de coisas. Você quer voltar para o seu ambiente de trabalho, você está num ambiente mais competitivo, com pessoas mais jovens, tecnologia. Então, assim, e agora? Aí seu cabelo começa a cair, as manchas que você não se dá conta. Gente, será que eu bati em algum lugar? Um dia eu estava com a pele super irritada, eu fui na médica, ela falou, estresse. Eu fiquei de cara, eu falei, como assim? Minha pele sempre foi ótima. Estresse, Eliana, o que está acontecendo? Eu falei, a vida, né? Aí a gente já chora, né? Não, é verdade. E é difícil a gente perceber que a gente tá nesse redemoinho. Porque a gente acorda e fala, não, hoje eu tô mais cansada do que ontem. Mas aí você não soma o seu cansaço dos 30 dias, de um ano, né? E aí você vai entrando num redemoinho que muitas vezes é difícil de você sair. De você se perceber, de você olhar e falar, gente, realmente, eu tô adoecendo. De você pisar no freio e falar, pode ser que eu não consiga fazer tudo, e tudo bem. Mas é difícil para mim, por exemplo, ver o aniversário da minha filha, eu quero fazer festa. Aí vem na escolinha, eu tenho que ver o bolo, porque é a mãe que vê tudo isso. Como eu falei, vacinação, quem é que vê? Por mais presente que o pai seja, e muitos são, mas é a mãe que vai olhar isso. Acabou a pasta de dente, acabou o repelente na escolinha, liga pra mãe. O tênis tá ficando pequeno, tem que comprar um novo, a roupinha tem que comprar uma nova. Entendeu? É o paninho que ela leva, é isso, aquilo, outro penteado no cabelo. E, ao mesmo tempo, no trabalho estão te ligando, você também tem... Se você quer crescer no trabalho, você tem que estar presente, né? E eles não separam isso. Não, ela é mãe. Tem uma criança de 4 anos, de 5 anos, precisa dar atenção. Não. Se ela caiu na escolinha, você sai correndo, porque é a mãe que tem que socorrer. E como é que faz isso, né? A gente só vai somando as multitarefas, né? Não, isso aqui eu consigo. Aí abraça mais uma coisa. Aí isso aqui eu também consigo. Aí vai abraçando. Aí quando você vê, você fala, tá, e o meu sonho de empreender? E o meu sonho de ter a minha carreira de sucesso ficou aonde? Né? Quando eu e a Carol, a gente conversou muito sobre esse tema, eu acho que o primordial não é você não entrar na montanha-russa, mas é você perceber em que ponto da montanha-russa que você se perdeu. E pedir ajuda. E aí você para, você respira e você segue, sabe? Dando conta das suas demandas, levando e fazendo, mas não esquecendo a sua saúde mental. Exatamente. Não esquecendo a mulher que você é, sabe? A mulher que precisa ser reconhecida como mãe, como empreendedora, como esposa. Culturalmente a gente tem essa romantização da mulher forte e guerreira, né? Chega o dia da mulher, nossa, você que é guerreira, parabéns e tal. E a gente não quer ser guerreira, a gente não precisaria chegar no esgotamento de ser uma guerreira. A gente poderia, se tivesse o apoio, né, e a divisão das tarefas de cuidado, inclusive, ter uma vida saudável, assim como quem não é mãe e mulher nesse contexto tem, né? Então, é uma questão cultural também que a gente está começando a discutir sobre isso, mas a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Mas eu acho que iniciativas como essa, conversas como essa, fazem parte do encaminhamento desse assunto, assim, sabe? Quanto mais a gente fala, mais a gente incomoda as pessoas para questionarem isso, né? Ao ponto de eu conseguir deitar para dormir sabendo que eu não dei conta de algo hoje. Porque como mulher, isso não é permitido para nós, né? Você tem que ser guerreira, você tem que dar conta de tudo, porque seu valor está aí. E aí, quando a gente não consegue, a gente não... E ser forte não descarta o fato de eu não poder estar cansada. Exatamente. Eu posso ser forte e estar cansada dentro do processo que eu estou vivendo. E falando disso, a gente também tem esgotamento hormonal. Fala pra gente, Carol. O esgotamento da montanha-russa emocional, de fato, a gente consegue observar no nosso corpo, na nossa mente, tanto corpo físico, né, internamente também, mas os nossos hormônios, eles ficam bagunçados, né, movimentados, como, por exemplo, no período menstrual. Aquela TPM, aquele estresse, aquela vontade de comer um docinho que não passa, aí a gente busca um doce, não se satisfaz, busca de novo. Então, o esgotamento hormonal, ele também existe. Eu posso até trazer aqui um caso, né, que eu atendi recentemente de uma paciente que estava percebendo o humor deprimido.
Só que a depressão, o humor deprimido, ele não tem só causas, né, comportamentais. De repente, é falta, né, de cortisol. De repente, o corpo, né, os exames, a pessoa não faz exame de rotina, então não tem como observar isso. Uhum. Então, nós, né, que atendemos na clínica, a gente precisa se atentar muito em relação à vida do paciente como um todo. Porque se o paciente chega com sintomas de depressão, com humor deprimido, com ansiedade, não consegue sair de casa, fica isolado, não necessariamente é um transtorno psicológico, mas às vezes o exame, né, não está ali completo, mostrando que as vitaminas estão em dia, então precisa de uma reposição que nós, psicólogos, precisamos encaminhar no caso, e a gente se encarrega desse encaminhamento e faz, mas é importante essa análise, para que a pessoa que busca o atendimento psicológico também esteja ciente de que, às vezes, aquilo que ela acha que é comportamental, que é, de repente, proveniente de algum trauma, pode não ser. E sim ser questão básica, né? Eu falo básica porque a gente sabe como tratar em questão de vitamina faltando, a gente sabe que a gente precisa buscar aquela vitamina. Mas até descobrir que o comportamento ele precisa ser ajustado, que a gente precisa trabalhar traumas que aconteceram no passado, é ainda mais complexo. Então, ver ali que tem uma vitamina faltando, que tem um hormônio fora do lugar, em desequilíbrio, é importante também. E algo que a gente recomenda, né, é buscar, de fato, o psicólogo, sabendo que o atendimento médico ele também é importante, para mapear ali o corpo como um todo. Quando a gente fala de hormônio, eu acabo lembrando da maternidade, né? Como a Eliana falou aqui com a gente. Inclusive, eu queria pedir, Eliana, que você contasse um pouco melhor. Não. No nosso encontro, você compartilhou algumas coisas, né? Você tem uma carreira maravilhosa de jornalista. E aí você se tornou mãe. A gente queria saber um pouco mais da sua experiência, porque foi muito bom te ouvir particularmente, porque a gente, quando percebe as fragilidades da outra mulher, a gente consegue se validar e saber, nossa, não sou só eu que sofro, que eu passo por isso, né? Uma maneira da gente se ajudar, inclusive, né? Isso foi o que, depois da maternidade, foi o que me fez voltar o meu olhar muito mais para as mulheres e trabalhar com esse universo, né? Porque hoje, por exemplo, eu penso, puxa vida, quantas mulheres e quantas mães poderiam ter ajudado outras? Por que não falam? Por que não abrem um bate-papo sobre isso, né? Esse espaço para isso? A maternidade, por muitos anos, foi muito romantizada. E é linda, é linda. Acho que ainda é, né? Ainda é muito, porque é lindo amamentar, é lindo gerar um bebê. Eu queria ter outros, tá? Vou deixar isso claro. É maravilhoso, é uma bênção. Eu sempre falo, muitas mulheres agora não querem, né? Por conta da correria, eu falo, poxa, se pudesse tentar, né? Porque é lindo. Você se completa enquanto mulher e você se completa enquanto ser humano, que você é um pouco menos egoísta, né? Você deixa de comprar para você para comprar para o seu filho, para sua filha, faz parte. Mas, ao mesmo tempo, o corpo muda e muda muito. Então, assim, muitos relacionamentos acabam por conta disso. Porque o homem não está preparado para essa mudança. A mulher não é mais aquela mulher bonitona, aquele corpo. Não, o corpo muda porque está gerando uma vida. Como se ele não fizesse parte desse processo que é gerar uma vida. Muitos não fazem, né? Dizem Então... que não, só percebe isso quando pegam um bebê. E eu senti muitas vezes isso. A mulher não, a mulher... Comigo foi assim, positivo. Eu falei, como positivo? Não vou comer doce, vou fazer pilates, vou beber mais água. Não, isso aqui vai fazer mal. Você não pensa mais em você. Uhum. Eu fiquei assim, eu falei, gente, Eliana, sério, esse doce vai fazer mal? Vai fazer mal, então eu não vou comer, porque eu estou gerando uma vida. Álcool. E eu falei assim, gente, eu adorava beber com os meus amigos. É assim, social, né? Social. Nada. Por quê? Vai fazer mal para a cabecinha da minha neném, entendeu? Então, a gente abre a mão da nossa vida para gerar um ser saudável. E, além disso, seios, enorme. Você está amamentando uma bebê, né? Muda. Sua cabeça, dizem que você não pensa em mais nada, né? Mas tudo muda. Para cuidar do seu neném, seu olhar fica voltado para aquilo. Por isso que você não dorme. Eu acho que a pior parte é essa abstinência que fala, acho, de sono. Privação de sono. E a gente aguenta. Você fala, quanto dia você está sem dormir? Uma semana. Como uma semana? Uma semana. Sem dormir. Fora os 9 meses que você já não dormia direito. Fora os 3 ou 4 meses que você passava muito mal. Então, quando você vai colocar num papel, você fala, nossa. Aí falam, não é uma doença. Não, não é uma doença. Pode fazer tudo. Faça. Com 10 quilos a mais. Dor da coluna.
Enxaqueca, teve uma semana que um mês que eu fiquei 1,5 de enxaqueca. E eu nunca tive nada disso. Então, como que você pede para uma mulher dessa fazer tudo que você tem que fazer? Por que a sociedade não se prepara para ver uma mulher grávida e tratar de outra forma? Porque ela gera os homens que estão hoje no mercado de trabalho. A sociedade é construída através das Sim. famílias que se formam, né? Então, tinha que ter Exatamente. realmente um cuidado muito especial com esse momento. E você vê os homens, que a gente também tem esse gap aí na nossa carreira, né? A gente para, e eu senti isso, 5, 6 anos para você voltar, Eu ia te pedir para falar isso. Como é que foi seu retorno? para você voltar do ponto que você estava 5, 6 anos. E eu ainda sinto que eu não voltei. Minha filha vai fazer 5, eu não voltei. Porque eu não posso estar lá do jeito que eu estava antes. Antes, às 5 horas da manhã, eu estava lá. Puf, bati o cartão, tô linda, maquiada, maravilhosa. Aham. Hoje, 5 horas, às vezes você tá lá, botando remédio no ouvido, fazer o sei o quê, entendeu? Se você dormiu bem, né? Dormiu bem. Quem vai deixar? E aí, quando a gente... Eu não sei se a Carol já pegou, mas eu tenho algumas pacientes que chegam para mim, né, com depressão pós-parto. Chegam já com o sintoma e com o diagnóstico. Não, eu fui mãe recente e eu estou com depressão pós-parto. E aí você senta para conversar com ela, como que está a sua vida, como que estão os seus exames, você tem se visto, hormônio depois da gestação, depois do parto, como que foi isso, como foi sua rede de apoio. Quando você começa a entrar nesse patamar de pesquisa junto ao paciente, ela fala, opa, talvez eu não esteja com depressão pós-parto. Mas são coisas que não são tocadas dentro da família. Sim. Às vezes elas são cuidadas por mães que também viveram a mesma experiência. Só se repete, né? Só se repete o ciclo. Uhum. Por quê? Vem de uma geração que não tem o cuidado com a saúde mental. Por isso que é tão importante hoje isso, sabe? Quando você for visitar um bebê, é por isso que essas conversas eu fico muito apaixonada. Vai visitar o bebê no momento certo, mas cuida dessa mãe. Cuida dessa mãe. Lembra que a prioridade não é o bebê. Quanto tempo você pode ficar um pouquinho com o bebê para a mãe tomar um banho? Eu lembro que eu falava, fica um pouquinho com ela para dormir. Dormir meia hora. Sabe que você precisa? Ninguém hoje pensa nessa mulher. Passou 9 meses depois amamentando. Eu lembro que eu entrei em depressão pós-parto também, né? E olha só, eu estava em depressão pós-parto muito forte, só que eu pensava na neném. E como eu amamentei até 2 anos, eu falei, não, vou tomar remédio. Então, conscientemente, eu estava assim, muito mal, mas eu queria cuidar dela, mas ela é prioridade. Aí a minha ginecologista, obstetra, falava, não, mas o remédio não vai interferir. Eu falei, não, mas eu tenho medo de eu dormir, de eu não sei o quê, não sei o quê. Quando ela fez 6 meses e ela entrou com a comida, introdução alimentar, aí a médica falou, Eliana, Não dá mais. vamos entrar com remédio. Sim. Então, até neste momento, a gente pensa no bebê, entendeu? Isso. Então, eu acho que a sociedade chegou num momento de reflexão muito legal, muito bacana, mas que os homens, principalmente, têm esse papel fundamental. Se você está na empresa, está super bem sucedido, vamos dar um espaço para essa mulher? Porque ela está cuidando do seu filho? E não é só isso, né? Perdão, Michele. Geralmente os homens são bem-sucedidos, entre aspas, né? Como são, porque tem todo um trabalho de base atrás dele. Tem uma mulher que cuida daquela casa, que passa, que Uma cozinha, mulher forte, cansada. que cuida né? dos filhos, que pariu aquelas crianças e cuida dessas crianças. Então, assim, é de fato muito injusto, né? Porque, como você falou, a gente sai do convívio social por muito tempo. Eu não sou mãe, mas eu vejo as coisas acontecerem e ouço esses relatos. E aí os homens continuam evoluindo nas suas carreiras, porque eles têm condições perfeitas para isso. E a gente tem que fazer essa grande pausa e quando volta com ressalvas. Sim. Então, de fato, é uma discussão muito séria, né? Como ela falou, assim, os homens precisam entender que a nossa sociedade depende dessa participação deles e de um tratamento mais justo, né? Das funções. E é válido ressaltar também que a Eliana contou aqui da experiência dela em um papel, como mãe. Olha o tanto de responsabilidade E eu em contei um 1%, papel. né? 1%. E quando a gente pensou em falar dessa montanha-russa emocional, foi levando em consideração a mulher como um todo. Como mãe, como empreendedora, tudo na vida da mulher. Porque esse é um ponto, é um papel da mulher, mas enquanto tá ali cuidando da filha, precisa cuidar da casa. E enquanto tá cuidando da casa, também tá cuidando do próprio negócio. E aí são várias coisas e o esgotamento físico, mental, hormonal. E é um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. Tanto que se você for ver, São os pilares que se completam, né, exatamente, na vida da mulher. Não depois de tem um como. tempo, você volta a ser a mulher. Porque muito tempo você fica no papel de mãe. E fica. Não tem jeito.
Aí eu lembro do dia que caiu a ficha assim, eu falei, nossa, que saudade de mim. Olha que estranho. Que Arrumar, forte. Que sair. saudade de mim, de me arrumar, de sair, de voltar a fazer meu esporte, de voltar para o meu trabalho. Mas isso já está na função de mãe também. Você não pode fazer aquilo. Que vontade de viajar, pegar meu carro e sair. Não pode. Tem uma neném aqui do lado. O que eu vou fazer? E aí você fica pensando, tá, e agora? O que eu faço? Aí muitas querem empreender. Tanto que muitas mulheres que voltam para o mercado, como tem essa ausência, esse vácuo aqui, elas voltam o quê? Fazendo doce, por exemplo. Não que seja menos, mas é o mais rápido. Não precisa De investir retorno tanto. rápido, né? Os homens estão aonde? Tecnologia, startups. Hoje, quando você vê uma mulher à frente de uma startup, você fala, nossa, uma mulher na área de tecnologia, meu Deus, porque as pessoas não estão acostumadas, porque o homem não para, ele vai evoluindo na tecnologia, a mulher está lá, tá, e agora? O que eu vou fazer? Vou comprar para fazer um doce aqui, vou começar. E muitas Dá empreendem pra eu fazer assim. de casa, né? Cuidar, É. olhando meu filho e tal. Exatamente. E para mulher estar nesse lugar de liderança também, muitas outras funções são terceirizadas, como Aí, cuidar do muitas filho. funções que ela também não deu conta de fazer, né? Ela teve Exato. que fazer escolhas. Não, eu vou seguir aqui a minha carreira de estudo, mas eu vou abrir mão talvez da maternidade. Eu vou abrir mão de participar dos eventos com os meus amigos, porque eu quero crescer profissionalmente, eu tenho que estar inserida nesse mundo aqui, porque senão eu não sou aceita. E não ser julgada por isso, E não né? ser Pelas julgada. escolhas dela, né? Você vê muitas mulheres, eu tenho feito muitos cursos nessa área de liderança, e muitas mulheres que chegaram lá, eu digo, elas deixam claro, não tem filhos. Ou viaja muito e deixava os filhos com alguém. E se ela se realiza, assim, profissionalmente, eu tenho amigas que viajam muito fazendo congressos, né? Então deixam os filhos uma semana, duas, ou às vezes vão viajar com o marido. É uma escolha, né? Ela escolheu a carreira dela também, porque para você que está diariamente com seu filho, você não consegue. É difícil. E nem toda mulher tem, aí eu falo por mim, nem toda mulher tem esse sonho de maternar, né? Exatamente. E aí a gente se realiza com outras coisas. A gente tem outros tipos de filhos, né? Não precisa As ser nossas- julgada, né? Todo mundo está no seu direito, né? Exatamente. Mas eu acho que a mulher que quer ser mãe e que quer ter um negócio, que eventualmente vai ficar 2 semanas fora de casa, também tem que ter esse direito. Que o pai viaje para fora do país, né? A trabalho e fica 1 mês, 40 dias. Tendo filho, sabe? Ninguém julga ele por isso. E o Sabe, mais fica com a interessante mãe. também, né? Eu acho que a mãe, ela tá dentro de um esgotamento total. Um esgotamento físico, emocional, não realizada, mas a carteirinha de vacinação do filho tá em dia. Os médicos estão todos cumpridos, a bebê tá impecável, de linda, tomada banho, arrumada, e a mãe tá destruída e ninguém olha. Ninguém. Falando Ninguém nisso, para olhar pra mãe e falar, nossa... a Pelo bebê- contrário, as mulheres falam, nossa, depois da maternidade, né? O que aconteceu com ela? Não Não estou consegui malhando, perder o não estou peso. treinando, não estou comendo bem. É isso que aconteceu com ela. Ela está se dedicando. Claro que, na medida certa, você deveria se colocar em primeiro lugar. Mas, se o outro estiver fazendo a parte dele. Aí eu acho que dá um equilíbrio, né? E muitas vezes a mulher ela precisa escolher também, né, aquilo que ela vai priorizar. E na tentativa de fazer tudo, dar conta de tudo, esse esgotamento vem. Muitas vezes eu falo por mim mesma, eu precisei escolher o que eu ia priorizar para não enlouquecer, porque se eu priorizar tudo, então tudo fica urgente, não tem como dar conta de tudo. A gente está todo o tempo fazendo escolhas. E aí, o outro pilar que a gente vai falar agora, né, dentro disso tudo que influencia, é a sexualidade. Como que você chega para uma mulher dessa e cobra a sexualidade na sua totalidade? Minha terapeuta cobra. Olha Precisamos só, agora, revelações. precisamos Não, é porque perceber. deveria ser o saudável, né? Deveria ser o certo, né? Mas Mas não tem como. não dá também. A sexualidade, e ainda é um grande tabu para a gente falar em mesas como essa, mesmo no meio de mulheres, a gente falar de sexualidade. A gente falar do tão importante é esse pilar na vida da mulher, que fica assim esquecida, que fica assim colocado de lado diante de uma maternidade, de um casamento não realizado, de um esgotamento físico, de um esgotamento emocional por falta de hormônios. E a sexualidade não é a gente falar de sexo. A sexualidade é a gente falar da gente se amar, da gente se reconectar com quem nós somos. No nosso presencial, nós tivemos a participação da sexóloga e psicóloga Serleide Stingway, né, que falou muito bem sobre isso para quem estava Maravilhosa. presente, né? E ela trouxe com muita sabedoria essa reconexão, né, com o seu corpo. De você tomar um banho para você, de você se perfumar para você, você tomar um café com você.
Porque não tem como você se tornar uma pessoa atrativa, sendo que nem você se percebe. Né? Então, Exatamente. aonde ficou adormecido isso? Qual foi a parte da montanha-russa que você não soube parar para respirar e mudar o trilho? Falar, não, esse trilho aqui não tá legal, vou por esse aqui. E olha que interessante, foi justamente a frase que a Eliana trouxe aqui. Que saudade de mim. Preciso me reconectar comigo mesmo. Isso acontece muito. Muito. A gente se sente perdida no meio de tantas responsabilidades, no meio de tantas coisas. E tomar um banho demorado, gente, tomar um banho demorado é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu falo você do banho poderia- prêmio, eu falo Do com meus banho amigos, prêmio. hoje eu consegui tomar um banho prêmio, porque não é sempre. Você se hidratar, você sair dali e você olhar para o seu marido, para o seu companheiro, namorado que for, e você falar, olha, né, eu estou aqui também viva como mulher, né? Eu quero ser admirada também. E a sexualidade, ela fica adormecida nessa montanha-russa que a gente vive todos os dias, nessa multitarefas que a gente vai colocando dentro do nosso dia e chega num ponto que você fala, ok, aonde que ficou essa mulher? Será que foi só a maternidade que apagou ela? Né? Será que foi só os compromissos empresariais? Eu acho, mais uma vez, que é tudo, né? É um conjunto. Eu lembro que eu tenho uma amiga que lá atrás, uma vez a gente estava na praia, ela tinha um filho, ela tem um filho, que agora já está grande, e ela me falou o seguinte, a gente sentado na praia, isso me marcou. Ela falou, Eliana, eu tô há 7 anos sem namorado. Ela saía com 7 anos sem um namorado. E eu solteira, né? Tava namorando, eu falei, como? Aí eu fiquei muito chocada, porque eu falei, como que consegue criar um filho separada, 7 anos sem alguém assim para compartilhar mesmo, se ajudar, conversar, ser companheiro. Aí eu separei e já vou fazer 5 anos sem um namorado. Por quê? Mais uma vez, porque a mulher pensa no filho. Pode pesquisar várias. A mulher não vai colocar qualquer pessoa dentro de casa. A mulher tem tanta coisa para ver, e a minha prioridade é minha filha, meu trabalho, isso, aquilo, outro, tem que valer muito a pena. Os homens dificilmente ficam sozinhos. Isso não é uma crítica, é a realidade. Dificilmente, porque os bebês ficam com as mães, né, quase toda semana, e estão viajando, eles já foram para a Europa, já foram para já estão fazendo os esportes de todos, gente. Vamos fazer a pesquisa? Quase todos voltam a Tem fazer. dados sobre isso, com certeza tem dados. Voltam Eles a não fazer. esquecem a sexualidade deles Nunca. também, né? Nunca. Tanto que 2, 3 meses eles já estão com uma namorada. Todos os amigos que separaram é assim. E a mulher tá ali 1 mês, 2 meses, 5 anos. E você tá bem assim, né? Você tá bem, você tá realizado enquanto mãe, você tá realizado com a sua profissão, você tá realizado com seus amigos. Então, uma pessoa para chegar e agregar tem que valer muito a pena. Muito a pena. Então, a sexualidade, ela é deixada de lado. Quando eu falei da terapeuta cobrar, é por conta disso, que ela cobra da gente se olhar como mulher, né? E aí, não necessariamente você precisa, eu acho, de alguém do lado, se não valer muito a pena, entendeu? Então, mas eu acho que esse é outro assunto que tem que ser discutido, assim, dessa responsabilidade também dos pais, até depois de separar ou não estarem juntos, sabe? Porque a mulher também é julgada, né? Saiu e deixou a filha com quem? Nossa, quando eu comecei a sair, nossa, com quem a Melina está? Eu falei, oi? Ninguém pergunta isso pro pai, né? Não. Aí você vai beber. São vários outros podcasts, né? Você vai beber, é com a pensão? Nossa. Você vai viajar, é com dinheiro. Não, gente, a mulher também trabalha Nossa, a muito. cultura é péssima, A cultura machista. é péssima. E só quando você... Como eu era super independente, quando eu me vi nesse lugar, eu falei, gente, como assim? Não. Agora eu vou ser auditada porque recebo uma pensão que é da minha filha, Entendeu? como se o meu uso pessoal fosse sair dali, né? Então, assim, você é julgada de todos os lados. Se você aparecer com 5 namorados, como? Agora, eles podem, entendeu? Enfim, assim, é uma cultura que tem que ser conversada, tem que ser modificada, e que os homens têm que abrir a cabeça deles para isso. Eles podem e devem, têm obrigação, direitos e obrigações de estarem presentes, de fazer muita coisa. Concordo plenamente, concordo. E a terapeuta cobra porque, à luz da psicologia, a sua autoimagem, ela vale muito. A sua autoestima vale muito. É o que vai te ajudar a ter esse olhar fora da sua caixa. Sabe aquela caixinha que a gente se encolheu para caber nela? É nesse momento de reconexão com você, antes de você fornecer qualquer coisa para qualquer pessoa do mundo, é esse reencontro que você precisa ter. É de fazer a sua olhada no espelho e falar, olha, eu tô aqui ainda. Sabe? Você sente prazer no que você vê. É isso aí. Né? Então, Eu acho isso é o despertar à luz da psicologia, né? O autoconhecimento.
o auto-amor. Se amar para amar Você o outro, ser né? prioridade. Isso aí. A premissa, né? A gente precisa estar bem com nós mesmas para que tudo flua bem. Porque se aqui dentro tem alguma coisa em desordem, gente, uma hora vai aparecer no corpo manchas, que a gente às vezes descobre aonde? Só no hospital, né? Quando a gente chega no ápice ali, no estopim. E Explode. assim a gente consegue parar e pensar como eu cheguei aqui. Então, precisamos estar bem com nós mesmas. Realmente toda essa conversa, a analogia de montanha-russa foi perfeita para o nosso Foi. bate-papo, né? Meninas, vocês querem encerrar dando mais algum conselho para as mulheres empreendedoras que ouviram hoje nossa conversa? Eu acho que para quem está escutando, né, de casa, o que eu até já falei aqui na mesa hoje, mas eu vou repetir. Eu acho que não é o fato de você entrar na montanha-russa, é você olhar para o tamanho daquela montanha-russa, cheia de altos e baixos, e se permitir viver ela. E saber que é hora de parar, hora de respirar, hora de colocar as coisas no trilho de novo. Administrar ela, né? Administrar Aqui eu a vou, aqui eu montanha-russa. paro. Aqui não dá mais para mim, esse é o meu limite. Sabe? A gente entender que os limites, eles são saudáveis. A minha habilidade de falar, não quero, isso não me pertence mais, eu não quero participar disso, é viável. Você pode fazer escolhas. Você pode ser forte e se sentir cansada. Eu tenho praticado essa coisa de botar limite, gente, é tão gostoso. Importantíssimo. Depois que eu falo, não quero, não posso, não tô afim, nossa, que Joga pro universo. libertação, porque geralmente é tipo assim, você pode? Eu não quero, nem posso. Não, tudo bem, aí vira mais uma pedra para eu carregar. Gente, isso é maravilhoso. É muito importante. E tudo que a gente vai colocando sobre a gente e a gente não consegue administrar vira frustração. E aí a gente se frustra naquele meio do caminho que eu não dei conta. É tirar da agenda e tirar. Ok, tirei, levei, acabou. Não precisa dar check em tudo. Tá ok, tá resolvido. E aí você não vê Vamos que lá seguir. atrás, quando você pegou, você não tinha condições de pegar, mas você pegou. Mas a sua frustração veio porque você não soube falar não. E muitas das vezes, o não que eu não falo pro outro, eu tô falando pra mim. Verdade. Entende? E aí, quando a gente se percebe e a gente fala, realmente, eu acho que eu não tenho como fazer isso tudo. Então, é você se permitir, sim, viver a montanha-russa da vida. A gente vive todos os dias essa montanha-russa, principalmente nós mulheres, né? Mas aí a gente se permitir também parar, respirar, reconhecer os nossos fracassos, as nossas conquistas, realinhar os trilhos e seguir. Eu acho que esse é o recado. É o recado. E você até falou agora de parar. Esse é o meu conselho, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que é pause para não precisar parar. Porque se a gente não tem momento de pausa na nossa rotina, é como a gente falou aqui, o que resume, né, basicamente esse momento que a gente teve. Uma hora vai aparecer em frustração, no nosso corpo, nos nossos hormônios. Então, parem, tirem um tempinho, né, do dia. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem tantas responsabilidades. E aqui eu dou esse conselho para todas, mas para mim mesma. Porque às vezes a gente estava até conversando, né, tanta agenda, tanta reunião, tantas responsabilidades, compromissos, mas parar é fundamental. Porque tudo tem um ponto de partida. Os transtornos psicológicos, eles têm um ponto de partida. Nada começa como um transtorno de ansiedade generalizada. Não. Em algum momento isso começou. Então, olha que maravilhoso a gente, ao invés de se encontrar no lugar do transtorno, dar uns passinhos para trás para identificar em que ponto virou transtorno. Isso é muito precioso. E a gente só vai conseguir identificar a causa dos transtornos ou a causa de uma frustração se a gente parar. Se a gente continuar naquela rotina acelerada, a gente não consegue. Então, meu conselho é esse. Tentem pausar a rotina, escutar os sinais para não precisar parar de fato. Seu corpo está gritando o tempo inteiro. Ele vai falando, olha, vamos parar um pouquinho? Aí você não para. Olha, tô precisando parar. Aprender a ouvir, né, o seu próprio corpo. Isso aí. E aí, quando a gente aprende a ouvir o nosso corpo, a gente aprende a colocar limites. Isso tudo que vocês falaram é muito necessário para mulheres em suas profissões, empreendimentos, né? Inclusive, né? E esse foi o depoimento legal da Eliana hoje pra gente, dessa posição, né? De como profissional.
E aí, Eliana, queria que você se despedisse da gente também. Quero agradecer muito, dizer o quanto é importante esse grupo. Vocês trazem luz para muitas mulheres, né? E é importante que a gente debata, que a gente sinta acolhida. Então, se eu pudesse também deixar alguma mensagem, é que as mulheres cada vez mais, que a gente se una, que a gente se ajude, se respeite, se admire. Nós, quando a gente se junta, a gente é uma potência, porque a gente pode passar tanta coisa do aprendizado uma para outra, independente de ser mãe, não ser solteira, ser casada, gostar de viajar, não gostar. Se a gente se juntar, quanto a gente pode se ajudar, né? Não ter receio, poder confiar, pedir ajuda, trocar informação. Eu acho que quando a gente se der conta de que se você der a mão para alguém e subir, que a sua satisfação é muito maior. Eu sei porque quando a gente chega em um patamar que você fala, não, posso ajudar aquela pessoa, posso ajudar aquela, que satisfação que te dá. Eu fico muito feliz quando eu consigo, sabe? E é o tal do network, né? Mas que depois vem com muito mais amor, vem com muito mais recompensa, com muito mais reconhecimento. Então, assim, parabéns pelo trabalho mesmo, sessão de parabéns, é um lindo trabalho. E a gente vê, né? Como as pessoas, as mulheres estão se ajudando, se emocionando e aprendendo cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Eliana. Muito obrigada mesmo. Sua participação foi maravilhosa para nós. Foi muito bom ter você aqui, tá? Meninas, agradeço vocês mais uma vez. A gente está sempre juntas. Obrigada pela parceria, tá? E a gente vai ficando por aqui. O nosso próximo encontro vai ser sobre sonhos, as expectativas, frustrações e recomeços. Então, a gente se vê no próximo. Até lá!